Boa noite a todos. Boa noite. Parece que foi ontem que eu tive aqui, né? Não sei, tô mais ou menos lembrada, parece que foi ontem. Mas é sempre bom estar aqui, agradeço novamente pelo convite. E eu quero iniciar então hoje, lembrando que a gente só faz uma conversa, né? Não é uma palestra. E eu queria começar com uma pergunta. Quando a gente passa por alguma situação difícil, o que a gente pergunta, né? Geralmente primeiro, por que isso está acontecendo comigo? Pode levantar a mão se isso já aconteceu com vocês, tá? Porque senão eu vou achar que eu tô no lugar errado. Vou pedir licença e vou começar a sair assim, devagarinho, lá fora. Porque quando alguma coisa dá errado, essa é a primeira pergunta que temos o costume de fazer, não é mesmo? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que eu? Por que agora? E a gente não para refletir com uma nova visão, uma ótica diferente que é, para que isso acontece comigo? É a troca, né? Vejam, uma começa buscando uma explicação e a outra busca o sentido. Então, por que comigo? Eu quero uma explicação. Para que comigo? E como eu posso aproveitar esse ensinamento? Eu busco um sentido para aquilo, para a situação. E quando eu trabalho com a forma de buscar o sentido, eu mudo a minha visão sobre o problema ou sobre a situação. E eu vi uma reflexão esses dias que eu achei muito interessante e até eu fui pega de surpresa hoje, viu? Porque na verdade a palestra hoje, a conversa não seria comigo, mas como o nosso palestrante não pôde vir, eu consegui me identificar ali para ficar no lugar dele hoje. E aí, através dessa reflexão que me veio a conversa sobre o novo olhar. Essa reflexão era uma pessoa ministrando um curso, uma palestra, e ele falava sobre algumas situações, algumas questões difíceis que a gente vive no nosso dia a dia, seja na família, no trabalho, na rede social onde a gente vive, né? Na nossa convivência com outras pessoas, e ele questionou alguns dos ministradores ali que estavam próximos dele. Ele questionou assim: por que ao invés da gente perguntar por que isso aconteceu, a gente não troca a ótica e fala ainda bem que? E aí todo mundo ficou olhando para ele assim como vocês estão me olhando agora. Como assim, ainda bem que? Porque o ainda bem que é um tanto quanto desafiador, né? Porque num primeiro momento a gente pega e pensa assim, como assim ainda bem que? Quando a mãe me perguntou o tema da palestra, eu olhei para ela e falei assim, ainda bem que? Ela fez a mesma carinha de vocês. Ficou me olhando assim, ainda bem que o quê? Ela vai terminar, né? Já de algum jeito ela vai falar alguma coisa diferente. Aí eu olhei para ela, não, ainda bem que... Aí eu falei, não, pode botar lá novo olhar mais fácil pra gente não se perder um pouquinho. Então, a gente começa a perceber que nós sempre temos algo a reclamar. Mas a gente esquece que tem outras 10 coisas para agradecer. Infinitas outras coisas para agradecer. Porque a gente foca no quê? Na reclamação, no problema. Né? A gente não busca entender qual é o conhecimento, qual é o aprendizado que eu tiro daquela situação. O que aquilo me traz? E eu vou fazer um teste agora para a gente perceber o que seria essa reflexão do ainda bem que. Vamos supor que a nossa situação hoje seja perdi meu emprego. Quais seriam os ainda bem que vocês diriam? Ainda bem que estou viva. Ainda bem que estou viva. O que mais?
Às vezes é um livramento. Às vezes é um livramento. Outros emblemas. Ainda bem que tem novas oportunidades. Ainda bem que me livrei de algo. O que mais? Eu sempre digo pro meu filho, ainda bem que tu não tem filho pra criança. Uma outra visão também. Percebemos que muda. O problema deixou de existir? Não. A pessoa continua desempregada. Mas é um novo olhar que ela deu à situação. Então ainda bem que eu tenho pessoas que me apoiam, né? Ainda bem que eu posso fazer algo novo. Ainda bem que eu tenho novas oportunidades. E eu poderia continuar aqui, fazer uma listagem de ainda bem que longa, né? Bem extensa para podermos identificar. Então, percebam, esse problema ele não desapareceu porque a pessoa continua desempregada, mas a gente trabalha com um novo olhar sobre a situação. E refletindo, a gente pode até pensar assim, é bonito fazer isso quando um problema é pequeno. Agora o problema vai ser quando eu tiver que usar o ainda bem que numa dor muito grande. E é verdade, eu vou concordar. Porque existem dores que nós passamos, provações que nós passamos, que não são fáceis. E muitas vezes a gente não quer ouvir uma frase pronta como, pensa positivo, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Na maior parte das vezes a gente só quer alguém que esteja do nosso lado e diga, eu estou aqui. E nós temos essa pessoa. Ou melhor, nós temos esse ser perto da gente, que é Jesus, que é Deus. Deus está sempre ali, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não percebe, Ele faz parte do nosso dia. Ele abre os nossos caminhos, Ele nos mostra formas diferentes de agir, formas diferentes de responder. Ele sempre vai, de alguma forma, se fazer presente na nossa vida. Então, é muito importante isso, porque também é uma forma de caridade. Quando a gente se dispõe a estar ali por alguém. Não tentando solucionar o problema daquela pessoa, mas estando ali por ela. Se mostrando presente, se fazendo presente em várias situações, em vários momentos. E a doutrina, ela não nos convida a negar a dor. Pelo contrário, Jesus ele até falou que nós sofreríamos. Ele foi o nosso maior exemplo de sofrimento. E ainda assim, sempre esteve com um sorriso, sempre esteve a desejar coisas boas, sempre esteve ali com aqueles discípulos, né? Deixando vários ensinamentos e várias comunicações que até hoje nós temos e que, graças a Deus, até hoje a gente pode colocar em prática do nosso dia a dia. Então, o Espiritismo ele nos convida a compreender a vida de uma forma mais ampla. Não é só colocar um sorriso no rosto e fingir que está tudo bem. Não, mas realmente compreender num sentido mais amplo. Então, essa situação, ela não... A nossa reflexão de hoje, ela não muda necessariamente a situação em que a gente está, mas ela muda a maneira como a gente atravessa por ela. Então, não é só para eu simplesmente chegar aqui e falar, ainda bem que eu tô doente. Mas é trocar. É ainda bem que mesmo doente, eu não tô sozinho. Eu posso aprender algo com essa experiência. Eu posso contar com alguém. Eu tenho Deus que continua comigo, mesmo quando eu não tô sentindo a sua presença. O livro dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, na verdade, nós temos uma partezinha ali curtinha que fala sobre a vida corporal. E ali nós temos uma reflexão que ela fala que a vida corporal é uma oportunidade de aprendizado e de progresso. Porque as provas, elas fazem parte da nossa caminhada. Só que não significa que a gente deva ver
o sofrimento de uma forma passiva. Ah, tá pronto, é isso aí, tô sofrendo, é a minha prova, é só. Não, porque quando a gente tem fome, o que a gente faz? A gente come, certo? Quando a gente tá doente, a gente busca um tratamento. Quando a gente precisa pedir perdão, a gente pede. Então a prova, ela não é uma desculpa pra gente ficar parado. Ela é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de progredir, de buscar ser diferente e de ver aquela experiência de uma forma diferente também. Dentro da doutrina, nós temos vários ensinamentos, né? E um deles é que Deus, ele nunca nos desampara durante as nossas provas. Jamais. Isso não significa que ele vai tirar todos os obstáculos do nosso caminho, mas sim que a gente não está desamparado. Ele sempre está ali, nos apoiando. Isso me lembrou agora uma história, vamos ver se a minha cabeça tá boa ainda, de uma pessoa que estava no deserto, e essa pessoa já tinha dias que ela estava no deserto sem comer, sem beber, e caminhava pelo deserto, aquelas areias imensas, aquelas extensões todas, e ele não via um fim para aquilo. E aí ele sentou em um determinado momento e começou a conversar, e a falar com Deus. Por favor, Senhor, acaba com o meu sofrimento, eu não aguento mais. Faz dias que eu não vejo água, faz dias que eu não como nada, caminho e não vejo um fim. E aí ele sentiu aquele toque e disse assim, olha para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu não só as pegadas dele, como outras. E não tinha ninguém junto com ele. Quem estava com ele? Jesus. Então, por mais que a gente não perceba, ele está sempre ali. E muitas vezes a gente fala assim, numa prece ou em algum momento de dificuldade, a gente olha e fala, Senhor, me ajuda. Aí a gente pensa, ah, pronto, vai cair um anjo do céu, né? Vai aparecer uma luz muito forte sobre a minha cabeça. E na verdade, às vezes, Deus manda um amigo. Alguém que eu posso contar. Um abraço, uma palavra, uma pessoa que aparece do nada, naquele momento difícil, que te ajuda, que te escuta. Essa é a forma como ele fala com a gente. Essa é a forma como ele se apresenta. E muitas vezes a gente não percebe. Então, quando a gente está esperando assim um milagre extraordinário, Deus está trabalhando silenciosamente através dessas pequenas coisas. Então agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá? Vai ser o seguinte. Pensa, não precisam falar, apenas pensar nesse momento. Quem quiser fechar o olho pode fechar o olho, quem quiser ficar com o olho aberto, fica com o olho aberto. Uma experiência diferente. Em alguma situação difícil que você já viveu. Algo que você viveu na época e que não conseguiu compreender. Agora eu quero que você complete mentalmente. Ainda bem que... Alguns podem ter pensado, ainda bem que eu não estava sozinho. Ainda bem que alguém me ajudou. Ainda bem que eu aprendi. Que aquela situação me fez mudar. Que eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. E que depois de tudo eu ainda estou aqui. Então percebam, às vezes, quando a gente olha para trás, como diz a Leila, o para trás mente, né? Descobrimos que aquela situação que aconteceu, ela não foi apenas um sofrimento, mas ela foi uma transformação.
porque eu passei por aquela situação e eu aprendi com aquela situação e daquela situação eu extraí o melhor. Dentro do que eu podia, da forma como eu podia, quando ela se apresentou para mim. E hoje, refletindo sobre isso, provavelmente vocês devem ter percebido o quanto a gente tem a agradecer. O quanto a gente tem a refletir sobre os momentos que a gente passa, que são alegres, que são divertidos, mas também sobre os que não são tão alegres, mas que nos ensinam algo. Nos extraem também alguma mensagem que seja necessária para aquele momento. E se a gente fizesse esse exercício todos os dias? Vocês acham que é possível? É possível? Sim. É? B, concorda comigo, B? Então tá bom. Então, hoje, antes da gente dormir, ao invés da gente pensar o que deu de errado hoje, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma lista gigantesca de coisas que deram errado. Mas vamos trocar, vamos colocar o que eu tenho para agradecer hoje. Porque eu posso dizer para vocês assim, se hoje me perguntassem, né, as coisas boas que aconteceram no meu dia, eu ia parar, deixa eu pensar aqui. Agora, se me perguntassem as coisas ruins, nossa, o trânsito estava horrível. A reunião demorou horrores. Tinha lá uma fila gigantesca no meu horário de almoço. Eu já estava atrasada para voltar, que eu já tinha mais uma reunião. E aí tudo sai. Sai assim numa boa, né? A lista de coisas que deram errado no nosso dia. Mas e as coisas boas? Por que eu tenho tanta dificuldade em listar essas coisas? Por que eu tenho tanta dificuldade em falar? Dizer, poxa, hoje teve um dia lindo de sol. Eu acordei mais um dia. Eu tive disposição para ir trabalhar. Eu tive colegas que são alegria, que dão risada, que brincam. Conheci pessoas incríveis. Aí a gente já começa a perceber que muda, né? Até a nossa energia muda. Parece que dá um trimelico, assim, a gente fica até mais disposto, mais feliz, mais alegre. A tosse não me deixa, mas tá tudo bem também. Talvez, diante dessas reflexões que a gente faz, o exercício ele seja justamente a gente começar agradecendo pelas pequenas dádivas que a gente tem no nosso dia. Então, agradecer que a gente acordou, agradecer que a gente tem alguém para amar, que a gente tem alguém que nos ama, que a gente teve uma nova oportunidade de ver a vida com outros olhos, de ter N possibilidades de vivenciar experiências que fazem a gente aprender, que fazem a gente evoluir, que fazem a gente se sentir melhor. Então, a nossa infinita reflexão de hoje, né, seria a gente justamente, mesmo diante das nossas dificuldades, a gente buscar trocar o não porque comigo. Às vezes a gente vai falar, porque a gente é humano, né? Concordem comigo que todos nós somos humanos e todos nós temos os nossos processos e a gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai se cansar, a gente vai reclamar. Só que o problema ele não está no sentir. O problema é quando a gente fica preso somente àquilo que a gente está sentindo. Percebam? É diferente. E aí a gente pode experimentar uma nova pergunta. Uma pergunta diferente, que é ainda bem que. Ainda bem que eu posso recomeçar, que eu posso aprender.
que eu posso pedir perdão, que eu posso perdoar, que eu posso amar. Mesmo sem compreender, eu posso confiar. Hoje ali no estudo a gente estava falando sobre isso, né? E aí eu comentei com o pessoal que muitas vezes a gente fala no próprio Pai Nosso, mas também não só no Pai Nosso, quando a gente faz o Pai Nosso, mas no nosso dia, que é Deus seja feita a vossa vontade. Mas automaticamente a gente no final conclui que seja igual a minha. Porque eu quero que seja feita a vontade dele, mas eu quero que seja feita a minha também. E só pra gente alinhar, né? Porque vai que ele quer uma coisa e eu quero outra, então assim, vamos alinhar aqui. Seja feita a vossa vontade, mas também que seja igual a minha. E a maior parte das vezes, a vontade dele é diferente. E a gente precisa entender isso. A gente precisa falar com o coração quando a gente estiver fazendo não só o Pai Nosso, mas qualquer outra peça, falar com o nosso coração. Não procurar barganhar, não procurar cobrar, não procurar só fazer pedidos, mas realmente buscar agradecer. Agradecer pelas experiências, agradecer porque ele está sempre presente, independente das nossas situações, independente de a gente estar tendo um dia ruim, a gente estar tendo um dia bom, a gente acordar bem-humorado, a gente acordar mal-humorado. Ele está ali. E a gente não consegue esconder os nossos sentimentos e os nossos pensamentos dele. Ele sabe tudo. Então, hoje eu gostaria que a gente realmente pudesse ter essa visão diferente e buscar sair daqui hoje trabalhando isso. Trabalhando esse nosso olhar, trabalhando o ainda bem que. Porque nós sempre temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Muito mais, infinitos mais. E talvez a gente vai descobrir que, mesmo em meio às dificuldades da vida, a gente vai ter infinitos motivos, mais do que a gente imaginava, para agradecer. E ainda bem. Agradeço o carinho, o olhar atento de vocês. E a reflexão da noite era essa. Muito obrigada novamente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.